isso foi notório que aconteceu, né? Mesmo quem não esteve no estádio, mas teve a oportunidade de ver as imagens depois, conforme nós estamos com essas imagens no ar agora aqui, inclusive, rolando no nosso canal NN Play no YouTube. Tony, informações sobre o que aconteceu, a gente não tem. E eu sou muito sincero em relação a isso. Nem a gente tem, nem as equipes, a bem da verdade, tem. E aí não vou trazer a notícia, eu vou trazer um comentário em cima. Eu ouvi muitas coisas hoje, eu vi uma entrevista do Barbosa, presidente do CSE, que o companheiro Everton Luiz fez. Eu vou dar o crédito aqui para a Rádio Viva FM, lá em Palmeira dos Índios. Esse tempo todo que o Barbosa está no CSE e que eu acompanho algumas entrevistas do Barbosa, como dirigente do CSE, foi a primeira entrevista que eu vi coerente do Barbosa. A primeira entrevista que eu vi muito coerente, muito sincera, coerente. Ele não toma partido. Ele é um cara... Eu vi a entrevista 2 vezes. Eu vi pela primeira vez e não é o que eu tô ouvindo. Não é o que eu tô ouvindo. E aí eu botei de novo pra ouvir. E eu disse, então, realmente, a coerência é 100% da entrevista. Porque se fosse qualquer um outro gestor, dirigente de clube ou funcionário de algum clube, Viderlan, a gente via puxando um pouco pro lado do CSE. Não, ele não puxa. Verdade. Ele diz, a informação que eu tive foi que o fulano foi agredido por fulano, mas ele disse, foi uma informação que eu tive, eu não vi e ninguém viu. Foi o jogador que tá dizendo, mas a gente não viu. A direção do Asa não entrou em campo, não participou, ficou lá no canto dela, até porque a gente não pode ficar nem no campo, nós não participamos de nenhuma briga. Sim, foi muito coerente a entrevista do Barbosa. Acho até que ou ele foi orientado para dar uma entrevista daquela, considerou uma entrevista daquela com tanta coerência, ou ele, de repente, ele se debruçou em cima de imagens e do que ele viu, se ele estava no estádio, ou ouviu de algum profissional que lá estava. Porque assim, repito, quando tem que criticar, eu critico e critico o mesmo ponto, porque o nosso papel aqui é a crítica, é a análise. Então, assim, não tenho medo nenhum e nem indiferença nenhuma, porque é o dirigente X, não. Se for o dirigente que ele mereça um comentário de uma forma positiva, eu irei fazer questão de fazer um comentário de forma positiva e até elogiar, se for o caso. Mas se na minha concepção, na minha ótica, é um comentário que vai ter que ser negativo, vai ter que vir uma crítica, meu irmão, pode ser... Com todo respeito à minha mãe. Eu digo, mãe, eu lhe respeito, mas a senhora errou nisso, nisso e nisso. Ponto. De uma forma educada, coerente e com respeito. Então, assim, a gente tem que ser muito verdadeiro. E parabéns o Barbosa pela entrevista que ele concedeu. Não estou dizendo aqui que o CSE está certo e nem estou dizendo que o Asa está errado. Em hipótese, até porque eu não posso nem julgar. Primeiro porque eu não vi, eu não assisti o jogo. Seria muita hipocrisia minha e seria leviano chegar aqui e dizer, porque quem começou foi o atleta X. Não posso dizer isso. Estaria beirando a irresponsabilidade. Exatamente, eu não posso dizer isso. Primeiro, o que eu ouvi, eu li o lado do Asa, uma matéria, a meu ver, pelo que eu li, meio que dúbia, né? Meio que dúbia, não é uma matéria, não tá coesa, meio que com todo respeito a quem fez, meio dúbia. E assim, eu vi a matéria, eu li, aí ouvi o Barbosa depois, e eu vou parabenizar de novo aqui a direção do CSE e o Barbosa, porque em casos como esse que aconteceu, que é um caso antidesportivo, tanto do Asa quanto do CSE, para mim isso é um ato antidesportivo, né? Porque os jogadores estão ali para praticar o esporte, futebol, e categoria sub-20 é base. As pessoas precisam entender que ali é a última categoria antes do profissional, requer uma atenção maior, uma exigência maior, um grau de disputa maior, tem a rivalidade com o CSE também. Agora, por outro lado, é base. E a base, o maior prognóstico, o maior estigma da base é você formar o homem, é formar o cidadão. Aprendizado. É o aprendizado, porque ali pode ser que, por mais que seja o sub-20, mas pode ter
algum daquele dali ou alguns jogadores que não vai virar profissional. Nenhuma base do mundo 100% vira jogador profissional. Nenhuma. Eu desafio um time de futebol, seja ele qual for o time com a estrutura maior que tiver no mundo, que todos conseguiram ser jogador de futebol, serem jogadores, virarem jogadores. Às vezes até o futebol é ingrato, muitas vezes. O cara que tem uma qualidade a mais não vira e o que tem uma qualidade menor vira. Vai entender. Eu não consigo, mas acontece. Enfim, então eu vejo dessa forma. Um ato antidesportivo, tanto do ASA quanto do CSE, para mim, pouco importa quem tá certo ou quem tá errado, quem começou, quem não começou, eu analiso o produto final. O produto final é um ato antidesportivo. E se eu fosse o árbitro, além de expulsar 16 jogadores, eu faria uma súmula extremamente pesada. Porque o que aconteceu é inadmissível. Se o Márcio dos Santos expulsou os jogadores e fez uma súmula, nem li a súmula, só vi a quantidade de jogadores que ele expulsou e não fez uma súmula pesada, ele errou também. Porque a súmula tem que ser pesada, porque para isso acontecer, ou tinha gente demais no campo, porque a gente vê pelas imagens, ou tinha gente demais no campo, ou alguém faltou com a responsabilidade em algum ponto. Esse é um caso. Entendeu? Esse é um caso. Então, assim, e parabenizo a direção do CSE pelo fato de se pronunciar em entrevista. Conceder um áudio, porque vai voltar aquela mesma discussão de nota oficial. Alain, Felipe, André, Clevânio, Viderlan, Tony. Não é mais fácil você falar porque você sente ali a sensibilidade da voz, o tom da voz. Né? Você tem um sentimento do cara. Eu não tô enganado, Cardeal. Não foi publicado uma súmula, viu, Cardeal? Oi? Não foi publicada a súmula no site da federação. Não foi. Ainda até agora não foi publicado. O jogo foi sábado, né? Tem tempo, né? Vamos colocar que tem tempo. Então, assim, eu acho que quando você fala, tem a sensibilidade, tem o sentimento daquilo que você está falando. E você consegue identificar até... Numa teoria, Felipe, muito grande, você consegue identificar o grau de veracidade daquela fala. Quando você escreve qualquer coisa, tá lá. Eu escrevi, leia se quiser, entenda se quiser, ponto. E não tem nenhum contraponto, né? E não tem nenhum contraponto. Então, assim, eu sou avesso, somos jornalistas, sabemos que tem esse instrumento, mas eu sou avesso a algumas situações, porque tem situações que requer um pronunciamento. E tem situações que dá para você fazer uma nota coberta. Cardeal, em tempo, não atrapalhando seu raciocínio, tá certo? Lembra daquele comentário que nós debatemos semana passada sobre a questão do escudo? É porque o próximo adversário do Asa é aquele time de Palmeiras dos Índios que tem um escudo idêntico ao do Asa. Tá? O jogo é quarta-feira, pelo Campeonato Alagoano Sub-20. A súmula foi publicada sim, tá certo? Só em tempo para poder fazer correção e não cometer nenhuma injustiça. Aqui tem a lista completa da súmula dos jogadores que foram expulsos, das atitudes tomadas pelos árbitros. Agora estou lendo aqui, não posso cravar ainda se foi pesado ou se não foi, porque tem muita informação. Bom, então só para finalizar, Tony, aqui até estou me alongando demais, e eu nem poderia me alongar tanto porque eu não assisti o jogo. Não estava lá para falar. E aí eu acho que seria muita incoerência da minha parte. Eu que brigo tanto por isso, seria incoerente emitir algum tipo de comentário em cima do fato que aconteceu, como aconteceu, quem tinha culpa, quem fez, quem agrediu, quem não agrediu. Então eu não vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre essa questão dos bastidores disso. Eu acho que a direção do CSE larga na frente, tá de parabéns, porque se pronunciou, foi isenta, eu percebi uma fala isenta. A primeira entrevista, repito, do Barbosa, na direção do CSE, que eu vejo de um grau de coerência extrema. Parabéns ao Barbosa pela entrevista, e acho que a entrevista dele foi bem legal do ponto de vista para esclarecer alguns pontos e deixar bem claro também o que ele viu, sem dizer se tinha razão ou se não tinha razão. Ele em momento algum fala isso, em momento algum fala nesse sentido. Tá de parabéns à direção do CSE nesse quesito. Em relação ao Asa, é preciso que a direção do Asa chame esses atletas e converse. Não vou dizer punir porque eu não sei o que aconteceu. Por que isso? Até agora eu tô sem entender o porquê disso. Não sei. Então assim, mas que chame e converse, porque categoria de base não é só você formar o atleta,
não é só ter o peso de ter que revelar, porque faz décadas que o Asa não revela ninguém, e tem esse peso, tem essa cobrança, mas precisa, sobretudo, formar o cidadão, sobretudo, formar o homem, sobretudo, formar o indivíduo que vai estar na sociedade amanhã. Quer seja como jogador de futebol, quer seja como enfermeiro, quer seja como pedreiro, como encanador, ou sei lá, qualquer uma outra profissão. Então é preciso primeiro formar o cidadão para depois pensar no atleta. Não adianta você ter um atleta se você não tem um cidadão. Eu acho que um casa com o outro e anda numa ciclonia. Eu acho que primeiro você formar o cidadão. E acho que deve e tem que fazer uma reunião com esses atletas, conversar com eles, dizer ele a importância de um jogo que é importante, mas não pode terminar nisso. Porque isso aí, pra mim, é um ato antidesportivo. E como houve invasão... 13 cartões vermelhos. 15, né? 13. 13. E 13. 13. E como houve invasão, porque querendo pela imagem, a gente vê que houve invasão. Mas assim, se você observar direito ali, Cardeal, são os jogadores do banco de reservas do Asa e também do banco de reserva do CSE. Não tem pessoas alheias, além dos jogadores, entendeu? Não, mas A briga começa em campo, né, cara? Começa em campo. Então você vê lá, veja só. No começo dessa imagem, aí agora, congela aí agora, para aí. No começo dessa imagem aí, eu não quero dizer aqui, ser leviano, em dizer que o jogador do Asa iniciou a confusão. Mas você vê tranquilamente, no início dessa imagem, que um jogador do Asa está próximo de um jogador do CSE, ele faz alguma coisa e o jogador do CSE sai na carreira atrás dele. Solta a imagem, por gentileza, meu caro capacete. Solta a imagem aí. Observe lá na frente. Aí, ó. Aí agora, ó. Aí agora, ó. Jogador do CSE correndo atrás do jogador do Asa. Então, o que aconteceu ali? Houve uma provocação. O que aconteceu? Eles já vinham discutindo já há alguns minutos. Aquilo que o Cardeal disse. Não dá pra gente dizer que quem começou a briga foi o jogador do Asa, foi o jogador do CSE. O certo é que, concordo com o Cardeal, é um ato antidesportivo. Esse tipo de atitude não pode acontecer. A diretoria do Asa tem que conversar com esses jogadores, creio que a diretoria do CSE também. Então a confusão foi generalizada. Lamento profundamente isso ter acontecido aqui em Arapiraca no último sábado, nesse confronto. Também faço das palavras do Cardeal as minhas. Eu não estava no estádio, não vi o jogo, não posso aqui dizer quem começou a confusão. Mas se você olhar na imagem, tem esses dois jogadores, o do Asa e o do CSE, que estão próximos, daí a pouco um sai correndo atrás do outro, e aí a confusão foi generalizada. E outro detalhe, aí o massagista do Asa entra no meio da confusão. Aí o massagista do Asa entra na confusão, se agarra com o goleiro do time do CSE. A informação que eu tenho, o goleiro teve um corte no supercílio direito. Ele foi pra UPA, inclusive, tomei conhecimento. Inclusive, quer dizer, o cara, em vez de estar em campo, o cara que tem a maturidade que ele tem, já um cara, já não é um jovem. Então entraria lá para apartar, não para entrar em confusão. Olha lá, ó. Ele agora, agarrado com o goleiro lá do CSE, ó, os dois caem no chão, o massagista cai por baixo, o goleiro cai por cima e começa aí a pancadaria. Lamentavelmente, isso não sub-20, isso é muito triste. Eu vejo isso com muita tristeza, essa imagem que eu vejo no futebol sub-20 aqui de Alagoas. E na súmula, pelo menos aqui, eu acho que o Viderlan também tem mais precisão, porque tá, acredito no notebook, mas o árbitro, ele praticamente é o copia e cola em todas as expulsões. Ele coloca aos 48 minutos do segundo Isso tempo, mesmo. houve brigas generalizadas, onde ocorreram várias agressões contra os seus adversários, como chutes, socos, pisões, empurrões, murros e dentre outras. O mesmo participou ativamente do episódio das agressões. Então, o mesmo quem? Ele cita? Não, é porque tem o jogador em cima, né? Tá, O nome do jogador entendi, em cima. Foram quantos? Foram 13 ou 16? 13? Expulsões, acho que foram 13, né, Viderlan? Ah, tá. Acho que 13 expulsões no total. Eu achei que seria. Deixa eu passar aqui o nominho. Deixa eu passar aqui o nominho de cada um deles. Aqui, ó. Stephen Marley Leite dos Santos, do Asa. Osiel Rodrigues Bonfim, do Asa. Rian Guilherme Oliveira Lira, do Asa. Cauã Vitor de Lima Santos, também atleta do Asa. Lucas Tenório Rodrigues, Asa. João Leonardo Isidoro de Almeida Lau, do Asa. Richarlison Kelis Bernardo Silva, do Asa. Wesley Gabriel Menezes dos Santos, também do Asa. João Expedito Oliveira Silva, CSE. Marcos Davi Amorim dos Santos, do CSE. Hércules Max da Silva dos Santos, CSE. Igor Dantas da Silva Santos, CSE. José Ivan Arraes Pereira da Silva, do CSE. Todos com cartão vermelho direto
e com essa mesma discriminação que o Tony acabou de colocar, motivo 710, que é a questão realmente de desrespeito e brigas generalizadas onde ocorreram várias agressões. Só para eu complementar, coisa rápida, 30 segundos, e não pode, aí é um pensamento que eu tenho, não sei se os colegas concordam, e se não concordar, assim, é muito democrático, a gente não tem problema nenhum. Não pode, é uma categoria sub-20, foi um jogo que aconteceu, quer seja em Arapiraca ou Palmeiras, Santa Luzia do Norte ou em Atalaia, pra mim não importa o local, o que importa é o evento, entendeu? Não pode ser passada a mão por cima. Não pode. Porque era categoria sub-20, os garotos estavam muito empolgados. Não pode. Garotos, mas não. Tem muitos deles que até já tem filho, inclusive. Tem que ser e a imagem mostra que teve essa invasão, viu, Cardeal? De gente de fora, invasões eu vi, externas. Na imagem, teve invasão. Pessoas externas. Não dá pra relativizar. E eu vou me apegar a algo... E o que me surpreende, André, em cima desse seu comentário, que eu sei que você vai tocar nesse ponto, André, vai ser muito curto que eu vou dizer. Me estranha muito essa omissão da federação, que não se posicionou em nenhum momento, não emitiu uma nota sequer. As imagens institucionais são geradas pela própria federação, que deixou o material completo lá para quem quisesse avaliar da seguinte forma. E se você me pergunta, em cima de tudo isso que o Cardeal colocou, pode me chamar de louco. Não quero ser presidente de federação, nem quero ensinar presidente de federação nenhum a trabalhar. Como também não quero organizar competição. Não tenho desejo, porque nas competições que eu organizei, mesmo em caráter amador, as primeiras equipes que brigassem estavam excluídas as duas diretamente. Eu não queria nem saber quem começou. Então, eu defendo a exclusão das duas equipes do campeonato. Digo com todas as letras, sem querer procurar saber quem começou. Quem está dizendo sou eu, não é a NN. Entendeu? Não é a NN. Eu defendo a exclusão das duas instituições para que isso venha servir como disciplina para as outras equipes. Se fosse CSA e CRB, do mesmo jeito. Fez bagunça, promoveu maluqueiragem no estádio, porque depois esses mesmos que se envolveram na confusão são os mesmos que entram com faixinha dizendo que é contra a violência. Não, era justamente isso que eu iria colocar agora, Viderlan. Veja que incoerência de dirigentes de federação, dirigentes de clubes e de jogadores. Vamos promover a paz nos estádios. Era um dos pontos que eu ia citar, essa omissão da federação. O jogo foi sábado e até agora um total silêncio. Silêncio até que sepulcral em termos de falar algo ou punir. Pra mim tem que punir. Eu tô com o Viderlan. A punição tem que... A exclusão dos dois clubes. Exclusão das duas equipes. Das duas equipes. Com o mundo do mesmo pensamento que vocês. A punição tem que acontecer. Se os meninos vão ser prejudicados, se o clube vai ser prejudicado, independente. Os dois clubes promoveram essa barbárie que aconteceu no estádio municipal. Eu queria chamar a atenção para um ponto. Da confusão que se externa para a parte do CSE. Eu ouvi a entrevista do Barbosa, foi uma entrevista coerente, não puxou para o lado do CSE, só que tem um porém. A rede social do CSE, não sei quem toma conta, não sei se é um assessor de imprensa ou se é um profissional da área jornalística. Mas é preciso ter responsabilidade naquilo que vai postar. Não usar a parte passional antes do profissional. Colocaram, por exemplo, uma informação, inclusive a postagem foi excluída, de que o Sóstenes, técnico do Asa, tinha gerado a confusão também, batido nos meninos. Você pega todas as imagens, o Sóstenes chega para apartar. Até porque ele conhece todos os meninos do CSE, porque trabalhou com os meninos. E outro ponto. A postagem que tem a foto do goleiro com o supercílio cortado no Instagram do CSE, ela denota que foi praticamente um torcedor que escreveu. Então o clube CSE, apesar da declaração do Barbosa, que para mim foi muito coerente, mas tem que entender que rede social de clube hoje se trata como um site. Então você tem que ter responsabilidade. Então quem escreve não deve escrever como torcedor, porque aquela frase lá de dizer que o Asa é pequeno, que não sei o quê, de apontar o Sóstenes como culpado, de apontar A ou B como culpado, é frase de torcedor. Então o CSE tem que se ligar nesse ponto. André, também. Eu concordo com você para passar para o Felipe, o Clevane vai falar, enfim. Concordo com você plenamente. Essa questão de o time A é pequeno, o time B é pequeno. Cara, isso não cabe em hipótese alguma para um profissional que trabalha no futebol. Quer seja imprensa, quer seja jornalista de assessor, quer seja funcionário do clube. Para quem trabalha com futebol, não existe isso. Existe para torcedor que não sabe separar as coisas. Os caras têm que ser coerentes, tem que ter responsabilidade,
no que vai fazer. E não é só o CSE, não, eu concordo com você. A entrevista do Barbosa, eu disse aqui, foi extremamente coerente. Agora, eu não vi a rede social. A rede social do CSE é uma rede social feita por amador, com todo respeito quem tá lá. Não sei e também não quero saber. Agora, quem escreve na rede social lá do CSE trata a coisa com amadorismo, com torcedor. E os clubes que fazem isso, e não é só o CSE, são vários, principalmente aqui em Alagoas, vários. Os clubes que fazem isso deveriam, se tivesse uma gestão séria às vezes, do ponto de vista de valorização do profissional e do profissionalismo na instituição, no sítio oficial, nas redes sociais, deveria chamar o profissional e dizer, olha, cara, você torce pelo o CSE, você ama o CSE, você torce pelo CSA, você ama o CSA, você torce pelo ASA, você ama o ASA, mas quando você for escrever, seja o profissional. Seja como se você estivesse trabalhando em um jornal impresso de grande circulação. Aí você escreve dessa forma, lógico, puxando um pouquinho, porque é assessoria, a gente sabe como é assessoria, mas que você seja o máximo possível isento de qualquer situação e que não puxe apenas e não use palavras pejorativas, palavras pequenas, mas o que a gente vê muito aqui... Ou de acusação, né? Ou de acusação. O cara tá acusando. Mas aí. o que a gente vê muito aqui nas redes sociais, dos clubes, todos eles são defasados. E aí eu digo isso com conhecimento de causa. Mesmo porque eu já fui assessor de clube e sei como é que funciona. Segundo, porque a gente vê uma deficiência. E vou repetir, até agora aqui em Alagoas, eu só vi um clube esse ano agir com profissionalismo. Pelo menos com uma boa parte. O Cruzeiro. Por quê? Nas redes sociais. O Cruzeiro ganha o jogo, bota na rede social. Perde o jogo, vai pra rede social. E empata, vai pra rede social. Os outros é blog de torcedor para as redes sociais. Porque o time perde, não bota. O time empata e já vem aqui mais ou menos. E se o time ganha, aí bota. Se o time perder o jogo, não bota. Eu não consigo entender. A rede social é pra tudo. É um registro oficial do clube. O time perde o jogo, não bota na rede social. Por que não bota? E quando o presidente do clube diz que não acredita mais no time, o assessor de imprensa não deixa também as perguntas chegar para os jogadores. Entendeu? Como aconteceu aqui em Maceió. A incompetência absurda da assessoria de comunicação que cumpre ordens disso, mas não tem a capacidade mental eu acabo de dialogar receber com a pessoa. Desculpa, eu acabo de receber informação de um cara que é especialista em direito esportivo, que é o Igor Rafael. E a gente sabe que o Igor é conselheiro do ASA, é torcedor do ASA, mas ele assim tá falando do ponto de vista do operador do direito. O cara aqui tá falando de acordo com a lei, com os artigos do CBJD. Ele diz aqui, a punição deve ser severa. O TJD de Alagoas tem julgados sobre o caráter punitivo e educativo aos atletas de base. ASA e CSE devem sofrer punições também, e punições pesadas. Aí, além de punições, multa e perda de mando de campo.